Olá, nós estamos dando início agora ao nosso curso de Magnetismo Humano Terapêutico Fundamentos. Nós vamos passar, antes de entrarmos propriamente na área do magnetismo humano, nós vamos fazer um breve histórico dos conceitos fundamentais de forças que existem na natureza, do magnetismo no nosso planeta, do magnetismo nos animais, para depois então entrarmos em alguns conceitos do magnetismo nos seres humanos e também vamos precisar dar uma passada por algumas noções de anatomia para que você saiba como e onde aplicar, como focar a energia magnética que você vai utilizar para tratar outras pessoas. Então, nós vamos dar início à nossa parte teórica com uma pequena passagem sobre alguns conceitos físicos, sobre as forças fundamentais da natureza. Observem o seguinte: nós físicos estamos estudando a natureza há muito tempo. Procuramos sempre nos aproximar teoricamente de uma forma de explicar e também, depois de explicado, é claro, tornar prática a utilização para produzir alguns fenômenos ou obter alguns efeitos que são benéficos para a civilização. Praticamente tudo que você usa na sua casa é fruto da engenhosidade humana e isso é pesquisado por essa disciplina maravilhosa chamada física. Infelizmente, nós temos uma cultura de que a física é uma coisa complicada e que ela serve para atrapalhar a nossa vida de estudante quando nós estamos nas séries de ensino. Talvez por uma abordagem um pouco, vamos dizer assim, inadequada de alguns professores que deixam de mostrar a beleza que existe nessa ciência, que pesquisa e busca entender o mundo onde nós vivemos. Você vai ver aqui que tem alguns nomes bastante complicados, mas não é objetivo do nosso estudo agora lidar ou ir a fundo nesses nomes. É apenas para mostrar para vocês que a pesquisa continua, que os trabalhos de descobrimento estão em andamento e que sempre nós teremos novidades para trazer, porque a quantidade de perguntas aumenta muito mais rápido do que as respostas que nós encontramos. Temos muito ainda a descobrir e a transformar a parte de conhecimentos do universo que nós desconhecemos é infinitamente maior do que aquela migalha que nós aprendemos ao longo da história da humanidade. E ainda tem mais. Se você pegar da metade do século passado até agora, que são aproximadamente 70 anos, nós progredimos nesses 70 anos em termos de conhecimento documentado e com condições tecnológicas de fazer verificações milhares de vezes mais do que o resto da história da humanidade todinha. E atualmente as pesquisas se aceleram porque recursos novos, ferramental mais refinado, mais sensível, é colocado em prática e em uso a cada dia e nos trazem velocidades de ganho de conhecimento e materialização de realizações práticas para a nossa vida de uma forma extremamente acelerada e você pode perceber isso em todos os campos. Hoje nós temos condições de buscar dentro do DNA de micro-organismos formas de fazer vacinas, de fazer remédios, de ter uma ciência médica em franco progresso e grande parte disso é devido ao conhecimento que a física traz das estruturas da matéria e da forma como os átomos interagem, trazendo assim uma ferramenta importantíssima em todos os campos da realização humana. Esta é a grande beleza da física. E o magnetismo é uma das forças fundamentais da natureza
E vocês vão ver ao longo desse nosso curso que ele pode ser utilizado de várias formas e nós temos uma capacidade de trabalhar com ele ainda, vamos dizer assim, embotada, subutilizada, que nós podemos colocar em prática e trazer muitos benefícios para nós na área da saúde, utilizando o nosso próprio corpo como ferramenta de produzir esses efeitos. Isso é uma coisa que já vem sendo estudada há muito tempo, nós vamos ver nos nossos passos teóricos aqui, do histórico breve que nós vamos fazer, e vocês vão ficar maravilhados com a capacidade que cada um tem de realizar grandes feitos usando o conhecimento e a técnica adequada para produzir uma série de benefícios para si mesmo e para todos que nos cercam. Sem mais delongas, vamos mostrar aqui rapidamente esta tela que vocês estão vendo, onde estão listadas aqui as 4 forças primordiais da natureza. Começando de baixo para cima, que é a força gravitacional, responsável pelo equilíbrio entre as grandes massas, né? Lembrando lá de Kepler e de outros cientistas que começaram a estudar a gravitação. Nós temos uma chamada força fraca, que é responsável pelos decaimentos radioativos. Nós temos a força eletromagnética, que vai ser, vamos dizer assim, o núcleo do nosso estudo. E nós temos a força forte, que é o que mantém a matéria coesa, é o que causa a atração nuclear, que mantém os átomos unidos. Principalmente se você pensar que cargas de mesma polaridade se repelem, como é que os prótons, que são todos positivos, ficam juntos no núcleo dos átomos? Precisa haver uma interação, uma força, algo que mantenha essa estrutura coesa, e isso é a chamada força forte. Só para você terem uma ideia da diferença, a força eletromagnética é 1000 vezes menor do que a força forte. Isso não vou nem dizer, não tem nem como mensurar isso aqui, ó. 10 elevado a 14 vezes, ou seja, 10 com 14 zeros, mais forte que a chamada força fraca. E mais ainda, 10 com 43 zeros vezes mais forte que a força gravitacional. Só para vocês poderem, assim, vislumbrar, ter uma ideia disso. Aqui estão os nomes das teorias que a física usa hoje para estudar cada uma dessas forças. Para estudar a força forte, existe uma teoria chamada de cromodinâmica quântica. Não precisa, você não vai, nós não vamos entrar aqui em detalhes disso. Tá? É só para você saber que existe e que continua sendo pesquisado. A teoria que trabalha a força eletromagnética é chamada de eletrodinâmica. A teoria que trabalha a força fraca é chamada de flavordinâmica. E a geometrodinâmica cuida da força gravitacional. Uma das coisas que foram embutidas aqui com a evolução das pesquisas é que primeiro pensava-se em força somente. Depois vieram os conceitos de campo gravitacional, você já deve ter ouvido muito falar, campo elétrico, campo magnético, que são zonas de atuação ou de influência de cada uma dessas forças em volta da partícula produtora do fenômeno. Mas hoje a moderna ciência usa um conceito chamado mediador, tem aqui os nomes dos mediadores, também não vamos entrar em detalhes sobre isso, tá? E quase todos esses mediadores interagem uns com os outros, então as forças, elas mantêm um balanço, um equilíbrio, uma harmonia, para que tudo isso que vocês veem, que a gente olha, o universo, os nossos corpos, as plantas, os objetos que nós usamos,
tudo isso tem que ficar coeso de forma harmônica para que não se desintegre, e todas essas forças interagem entre si. E é baseado nessas interações que nós vamos trabalhar o magnetismo produzido em nossos corpos para influenciar positivamente outros corpos que estão em desequilíbrio. Nós vamos estudar técnicas para podermos aplicar esse conhecimento em favor da nossa saúde. Antes da gente entrar no foco do nosso estudo, um breve histórico. A origem da palavra magnetismo vem de um camarada chamado Magnus, que era uma espécie de pastor de ovelhas. Isso você acha na internet, em vários sites, a história do magnetismo. Um camarada perspicaz que percebeu que determinadas pedras de uma região onde ele pastoreava, as pedras atraíam os pregos da sua sandália, atraiu a ponta metálica da sua lança, do seu cajado, e essa região ficou conhecida como Magnésia, em homenagem a ele, e o magnetismo era esse fenômeno de atração. Tá? Isso foi estudado, foi pesquisado dentro de todas as limitações possíveis tecnológicas que existiam lá na Idade Primitiva, na Roma Antiga, na Grécia, e em 1269, um camarada chamado Pierre de Maricourt escreveu uma carta contando experimentos que ele fazia, e aí propôs essa nomenclatura que ficou conhecida até hoje, de magnésia, magnetismo, tudo isso que a gente utiliza. Olha, observe bem, 1269. Que recursos tinha este cidadão para fazer experimentos? Praticamente nada, além de sua própria mente e da sua curiosidade de observar aquilo que estava acontecendo. É assim que as descobertas são realizadas. Já um pouco mais para cá, no século XVIII, começaram a surgir algumas observações e trabalhos mais precisos, com um avanço do chamado método científico, que permitiu que a gente estudasse de uma forma sistematizada as coisas que aconteciam na natureza. Nós tivemos épocas de grande prejuízo às pesquisas, causado por superstições religiosas, então não vamos entrar nesses detalhes aqui, porque senão isso alonga demais a nossa conversa e nós precisamos chegar ao nosso ponto de trabalho. Voltando um pouquinho, em 1600, um camarada chamado William Gilbert publicou um livro, cujo nós encontramos a capa dele, falando sobre os ímãs e corpos magnéticos e já mencionando o grande ímã terrestre, ou seja, a Terra funciona como um grande magneto. Benjamin Franklin, famoso pelas experiências com eletricidade, para-raios, também se debruçou nessa pesquisa. O físico Faraday e Joseph Hary mostraram que o campo magnético pode produzir efeitos elétricos. O Faraday, inclusive, lançou o conceito de campo, estendendo aos estudos da eletricidade e do magnetismo, e mais tarde um camarada chamado James Clerk Maxwell traduziu essas interações entre magnetismo e eletricidade em algumas equações que são muito famosas para os estudantes dessa área de ciências na faculdade. Tem aqui uma foto do rapaz e aqui ao lado as suas famosas equações. Observem aqui as famosas equações de Maxwell. Quem não é da área vai olhar e vai ver. Isso aqui são demonstrações de interações entre campos vetoriais e como as forças atuam em relação à matéria, aos corpos. Não é objeto do nosso estudo,
não precisa ficar preocupado que nós não vamos detalhar isso aqui. Dedução dessas equações são longas, bastante complexas, e até hoje isso é uma espécie de terrorismo feito por alguns professores de faculdade com estudantes na área da engenharia elétrica e da física. Não é nosso caso aqui. Nós vamos então focando, então descendo a nossa visão para aquilo que nos interessa. Primeiro, nós residimos dentro de um gigantesco campo eletromagnético que é o nosso próprio planeta. Aqui nós temos uma simbologia, é claro, né? Mostrando o polo norte geográfico e o polo sul geográfico, que são opostos por definição aos polos magnéticos. Então, onde é o polo norte magnético, naquela região nós temos o polo sul magnético. E onde é o polo sul geográfico, nós temos o polo norte magnético, mas existe aqui, ó, uma diferença de angulação, não dá para riscar direito, entre os dois. Há uma diferença aqui. Tá? Ele é um pouco mais inclinado em relação à parte geográfica. E isso produz o chamado geomagnetismo, criando então esses polos. Esses polos servem para muita coisa, viu? As navegações, descobrir onde é o norte, a bússola, tudo isso é baseado em aproveitamentos desse conhecimento. Nós vamos ver algumas coisas interessantes, né? E existem várias teorias para explicar esse magnetismo da Terra. Uma delas é que o núcleo da Terra é um gigantesco dínamo. E aí o fato do núcleo estar em rotação também junto com o planeta cria as condições para produzir esse campo. Hoje em dia, a gente sabe que o interior da Terra não tem uma estrutura igual a um ímã. Todos já viram, obviamente, um ímã, um magneto, né? Uma barra de uma substância metálica que atrai compostos ferrosos, e o ímã tem aquelas propriedades interessantes, né? Se você quebra um ímã, ele continua tendo na parte quebrada, você não consegue separar os polos, sempre ele tem um polo positivo e um negativo. Tanto que se você tentar juntar os polos positivo e negativo, ou dois polos positivos de ímã, e você não consegue, ele se repele. Ao passo que se você chegar um positivo com um negativo, ele se atrai e se prende. Então, na Terra não existe essa estrutura, porque o magma está em constante ebulição lá no interior e há correntes convectivas que geram isso aí. Esse campo magnético da Terra tem uma propriedade extremamente positiva para nós. Ele cria uma espécie de defesa das forças externas que viriam e que seriam letais à nossa vida, como o chamado vento solar, que são partículas eletricamente carregadas que são bombardeadas do Sol para nós, para todo o sistema solar. O Sol fica emitindo essas partículas o tempo inteiro, elas se chocam e o pessoal chama de vento porque elas chegam a, vamos dizer assim, fazer o mesmo efeito que o vento faz numa bandeira, num cabelo, inclinar o campo eletromagnético, distorcer, empurrar, causando essa deformação que vocês veem aqui na figura. E as partículas ficam retidas, ou vamos dizer assim, nós temos esse escudo que nos defende, impede que elas entrem e destruam o nosso planeta, que está em rotação, então a gente seria totalmente destruído por isso. Esse é um dos motivos pelos quais a vida conseguiu se estabelecer aqui, esta proteção das energias de fora. O nosso campo ele sofre reversões periódicas. Não se conseguiu ainda determinar qual é o tempo que leva para haver essa reversão, mas
é provável que essa reversão ocorra em breve. Saindo dessa parte de geografia, de planetas, vamos então entrar na parte biológica da coisa, já se aproximando do nosso foco, que é o ser humano. Então, todo organismo vivo produz uma espécie de bioeletricidade. Existem organelas no interior das nossas células que produzem eletricidade, e muitas das coisas que acontecem no nosso corpo são causadas por fluxos elétricos. Tá? Então havia uma teoria antiga chamada vitalismo, que achava que isso era uma espécie de fluido. Essa teoria de fluidos, ela existiu durante muito tempo para explicar um monte de fenômenos. Quando a gente não conhecia campo, a gente falava de fluido. Era como se estivesse uma espécie de, eles chamavam de fluido universal ou éter, né, que ficava permeando todas as coisas e que era o veículo de transmissão das informações e das forças entre os diversos corpos, causando a base dos fenômenos. Então havia uma teoria chamada vitalismo, ou seja, que havia um fluido vital que mantinha a vida e que em alguns casos ele poderia ser gerado inclusive em corpos mortos, desde que provocado. Um rapazinho chamado Luigi Galvani testou as pernas de uma rã dando choque, provocando contrações. Aquilo causou uma série de reações e despertou pesquisas. Tá? A curiosidade dessas pessoas levou a gente até onde nós estamos hoje. O Alexandre Volta, serve o nome? Volta, era uma pessoa que pesquisava essas reações, e ele acreditava que a eletricidade que movia a perna da rã era de origem química, que haviam elementos químicos que transmitiam que geravam eletricidade. Depois ele chegou inclusive a criar uma pilha usando determinados componentes para produzir eletricidade, e até hoje nós usamos esse conceito da pilha de volta nas nossas pilhas que nós usamos para alimentar eletricamente através de reações químicas os nossos aparelhos eletrônicos. Tá? Então, assim, todas essas movimentações de impulsos e tal são associadas ao que? A presença de elementos eletricamente carregados no interior de células ou nas suas redondezas, chamada de íons. E hoje nós temos grande estudo das chamadas bombas de sódio e potássio no corpo, que são íons que passam para dentro e para fora das células, carregando informações com eles. Então, todo ser vivo se relaciona com esse campo eletromagnético do planeta de alguma forma. Algumas aves migratórias usam uma espécie de sensor para norteá-los de quando ir para o norte, quando ir para o sul, e os pombos-correios também são marcados por essa utilização, tá? Que tem uma espécie de sistema de navegação. No mar nós temos peixes, salmões, golfinhos, até mesmo tubarões são capazes de sentir distúrbios eletromagnéticos causados pelo debater das suas vítimas na água para poder localizá-los. Tá? Eles detectam esse campo e vão atrás das suas presas que estão se debatendo. E também nós temos um negocinho chamado bioluminescência. Quem é que não conhece um vagalume? Outros insetos produzem bioluminescência. Algumas plantas produzem bioluminescência. Tudo isso é gerado por reações que movimentam correntes elétricas e, por conseguinte, produzem também um campo magnético demonstrado lá pelo nosso amigo Maxwell. Sempre há uma relação entre eletricidade e magnetismo.